Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conteúdo de valor. Aqui eu trago para você que é profissional da psicologia clínica, conteúdos para estruturar programas de saúde mental corporativos do absoluto zero. Eu sou Candice Nascimento e o tema de hoje ele é o seguinte: ideias de ações em saúde mental que podem ser implementadas no programa corporativo. Né? Esse tema, inclusive, foi sugerido, né? Foi solicitado ali quando eu coloco caixinha de perguntas para vocês no Stories. E aí você pode estar pensando, oh meu Deus do céu, lá vem ela me falar em palestras. Bom, gente, há um tempo atrás, as palestras sobre saúde mental, elas ainda chamavam a atenção dos colaboradores, sabe? Ainda tinha uma atratividade. Mas a partir do momento que elas se tornaram frequentes, né, elas começaram a perder, na verdade, né, os profissionais começaram a perder mais o interesse por esse tipo de ação. Começou a ficar muito mais do mesmo. No entanto, antes de eu falar sobre ideias de ações em saúde mental, né, dentro da organização, eu preciso te explicar um pouquinho sobre as palestras, né? O que é a palestra, o que são as palestras em si. Uma palestra, ela é caracterizada por um palestrante, alguém que está ali falando, né, fazendo uma apresentação sobre determinado assunto, discorrendo sobre algum tema, enquanto a plateia aí ao redor o escuta. E ao final pode ser aberto para perguntas, né? Porque existem algumas palestras que acabam abrindo para perguntas e outras que não. Existem algumas palestras mais com cunho motivacional, com cunho mais interativo, onde a plateia também é convidada a fazer alguma ação aí no meio da apresentação do palestrante. Mas isso é uma modalidade de palestra também. Geralmente a palestra ela varia aí de uma meia hora, uma hora, no máximo uma hora e meia, uma palestra, né? Só que por que as pessoas estão tão cansadas de palestras? Bom, talvez até você já conheça a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Mas para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente ela aqui. Segundo Glasser, nós aprendemos apenas 10% daquilo que a gente lê, né? Aquilo que a gente está ali lendo. 20% daquilo que a gente escuta. 30% daquilo que a gente observa. 50% daquilo que a gente observa e escuta. No caso aqui, as palestras têm muita relação com isso, a gente está observando e escutando, né? 70% quando nós discutimos, debatemos, reproduzimos, né? Colocamos ali em conversa, né? 80% quando colocamos o conteúdo em prática e por fim, 95% quando nós ensinamos aos outros. E Glasser, ele chama a aprendizagem por meio da leitura, da escuta e da observação de aprendizagem passiva. Quando é uma aprendizagem por meio da discussão, da prática e do ensinamento, aí ele chama de aprendizagem ativa. Portanto, gente, a palestra ela constitui uma aprendizagem passiva. A gente está recebendo informações, né? Tanto observando quanto escutando ali a palestra. E por isso que ela acaba não sendo tão atrativa para os colaboradores dentro de um programa de saúde mental corporativo. Agora você pode me perguntar, Candice, então nós não devemos, né, ou nós devemos excluir as palestras de programas de saúde mental? E eu te respondo, não, a gente não vai excluir as palestras de um programa de saúde mental corporativo, tá? Absolutamente não. A palestra, gente, ela é um meio de sensibilização para algum tema, né? Para algum assunto específico aí de saúde mental. Então a gente precisa utilizá-la aí com inteligência, com estratégia para isso também. Muitas vezes é recomendado, inclusive, iniciar com palestras, né? Porque é uma forma bem interessante para a gente informar, para a gente sensibilizar. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que a gente não pode se contentar somente com palestras, né? Ou achar que isso é um programa de saúde mental corporativo, porque existem muitas, mas muitas outras ações com um maior nível aí de aprendizado, um maior nível de engajamento, né? Que pode gerar maior engajamento e também um maior retorno do que apenas uma palestra.
Mas vamos lá então. Que outras ações elas são possíveis, né, a gente realizar dentro de um programa de saúde mental corporativo? Vamos lá. Você já ouviu falar de rodas de conversa? Roda de conversa, ela é uma ação em que a empresa ela pode divulgar para todos os colaboradores, né, para todos os profissionais, que as inscrições estão abertas. Por que inscrições abertas? Elas precisam ter, gente, uma roda de conversa, um número limite de participantes, justamente para que todos possam conversar, para que todos possam falar sobre determinado tema de uma forma leve, né, e sem receios, assim, de uma forma mais informal também, tá? Em empresas com muitos colaboradores, eles podem contratar mais de uma roda de conversa para alcançar, atingir mais profissionais, né? Então, por exemplo, se a gente abre lá uma turma e percebe que o número de inscrições é muito maior, de interessados é muito maior do que o número que a gente tem ali para participantes dessa roda de conversa, vale a pena avaliar se não faz sentido abrir mais uma turma, mais duas, mais três, enfim, aí, né, cabe a vocês avaliarem dentro da própria organização. E você, enquanto psicólogo que está prestando esse serviço ali, orientar também, né, essa empresa a como que pode enfim, lidar com essa demanda também. Geralmente, uma roda de conversa, ela tem uma carga horária entre 1 a 2 horas, mais ou menos, e ela é mediada por um profissional da psicologia. Esse profissional, ele vai fazer a abertura, né, vai falar sobre as regras daquele momento ali, vai facilitar o bate-papo, as conversas, né, vai promover, inclusive, um ambiente seguro, sem julgamento, né, para que os próprios colaboradores eles se expressem aí sem medo, naturalmente as suas opiniões, os seus anseios e as próprias experiências, porque pode ser uma troca, um compartilhamento aí de experiências também. É uma boa ação em programas de saúde mental corporativos, tá? A roda de conversa é muito interessante porque ela estimula a fala, essa fala mais informal sobre o tema. Uma outra ação que você pode levar aí como uma solução para sua empresa, né, para a empresa que você está prestando serviço, está fazendo alguma consultoria, é o apoio psicológico. Essa ação, gente, ela demanda um psicólogo ou uma psicóloga, que pode ser da empresa ou um psicólogo ou uma psicóloga externo da empresa também para realizá-la. E aqui não se trata de terapia, tá? Isso é importante a gente deixar assim super claro. Não é terapia, mas é um serviço que qualquer colaborador que sentir necessidade pode procurar, né? Como se fosse um apoio de fato, né? A ação é um apoio psicológico, então é essa escuta, esse acolhimento. As demandas vão desde questões pessoais até questões profissionais. Tá? Então, independente disso, quando a gente fala desse apoio psicológico, a gente abre para essas duas vertentes. Se for realizada por um profissional da própria empresa, né, um psicólogo, uma psicóloga da própria empresa, torna-se ainda mais importante estar atento ao perfil desse profissional, tá? Dessa psicóloga ou desse psicólogo que vai fazer esse apoio. Porque, gente, questões como credibilidade, confiança são essenciais para que o trabalho flua de uma maneira adequada. Se esse profissional, né, não for confiável aí para os profissionais da sua organização, esse trabalho ele não vai para frente, inclusive ele acaba não tendo nem adesão, as pessoas não vão nem procurar, porque eles sentem medo de que alguma informação né, saia ali daquela conversa, de que eles sejam de alguma forma perseguidos por aquilo ali, ou que comecem a ser rotulados porque estão procurando esse apoio. Então é bem importante, tá? Essa questão do perfil do profissional que vai fazer esse trabalho. Muitas vezes, gente, os colaboradores eles ficam, claro, muito mais à vontade com profissionais externos à organização, né? Quando o profissional não está ali dentro ou está até dentro da empresa, ele presta serviço lá dentro, mas ele não é um funcionário CLT como ele, tá? E isso, claro, pode ser mais um serviço que você, psicólogo clínico, né, pode oferecer para essa empresa quando estiver estruturando um programa de saúde mental corporativo. Pode ser mais uma ação no seu portfólio. No momento em que o colaborador ele procura por esse psicólogo, por essa psicóloga,
Esse profissional ele deve fazer esse acolhimento inicial, né? Deve compreender qual é a demanda que esse colaborador está trazendo. E aí, conforme essa demanda, né, esse profissional então vai fazer os encaminhamentos que se fizerem necessários. Quer seja um encaminhamento para psicoterapia, quer seja para uma consulta psiquiátrica, né? Ou então, às vezes não vai nem para um lado nem para o outro, mas vai fazer uma agenda para monitorar esse colaborador, como que ele estará dali a alguns dias. Porque, gente, existem demandas que não necessariamente precisam de encaminhamento para um outro profissional, né? Só que é importante a gente monitorar também. Ah, era só um desabafo, era uma vontade de chorar grande, enfim, foi um acontecimento ali pontual, mas busca novamente, agenda ali com esse profissional uma outra data para que você possa ver como que ele está, o que ele pensou sobre aquela situação, se a situação foi resolvida, não foi, sabe? Então, esse monitoramento ele também é importante, mesmo que não seja encaminhado para algum outro profissional, né? Ou para psicoterapia, ou para o psiquiatra, enfim, tá bom? E aí, claro, que nós temos também uma outra ação super importante, que é o atendimento psicológico, né? O atendimento psicológico mesmo. Disponibilizar esse recurso para o colaborador, gente, tende a ter muitos e muitos ganhos. Seja pelo plano de saúde, né? Seja por uma plataforma de atendimento online, seja por um profissional que a própria empresa contrata para essa ação. E aqui sim a gente está falando de psicoterapia, tá? Aqui realmente é psicoterapia, não é só essa escuta breve, esse apoio, esse acolhimento. É psicoterapia, é um processo psicoterápico. Hoje, toda empresa que oferece algum plano de saúde, ela acaba tendo esse benefício automaticamente, porque o plano de saúde ele precisa oferecer, nem que seja um número limitado aí de sessões, né? Ainda que seja um número limitado de sessões de psicoterapia aí para os seus profissionais, né? Para as pessoas ali que aderem ao plano, tá? Acontece que muitas empresas acabam optando também em fazer isso de outras formas. Por quê? Porque existem filas de espera às vezes para ser atendido, né? Para o profissional ser atendido por um plano de saúde em psicoterapia, tá? E o profissional acaba não recebendo aí o tratamento, né, a atenção adequada no tempo adequado também. Às vezes a gente perde o time quando a pessoa não consegue logo uma consulta, né? Tem coisas que não dão para esperar muito tempo. Então, em função disso, as empresas acabam às vezes optando por algumas outras alternativas também nessa linha. Uma forma são as plataformas de atendimento psicológico online. E aí, gente, já existem várias no mercado, né? Mas uma outra forma também que tem ganho mais espaço é a contratação de horas semanais de um profissional da psicologia que atenderá os colaboradores aí da sua empresa, né? Então ele trabalha especificamente aquelas horas ali para atender a demanda dos seus colaboradores na questão da psicoterapia. Nesse caso, a empresa ela também conhece esse profissional, né, que vai fazer esse atendimento, e isso acaba conferindo um pouco mais de confiança, né, ainda no processo, enfim, né, na contratação do serviço em si, né, nessa ação especificamente. Então, quando a própria empresa conhece o profissional que vai atender os seus colaboradores, acaba aproximando um pouco mais também e tendo essa relação maior de confiança. Quando é dentro de uma plataforma, nem sempre não, de uma maneira geral, a empresa não tem acesso a qual é o psicólogo que aquele profissional está sendo atendido, como que ele é, né, conhecer um pouco mais da sua história também para entender, né, do seu perfil, enfim, para criar essa relação maior de confiança. Então, quando a empresa contrata um psicólogo ali, né, horas desse psicólogo para atender só os seus colaboradores, isso acaba sendo muito, tendo uma oportunidade maior de conhecer essa pessoa e de confiar mais no seu trabalho também, ter uma recomendação, referenciá-lo também, tá? E aí, se você, né, que já estiver aí estruturando um programa de saúde mental corporativo em alguma organização, pode incluir inclusive essa ação no seu portfólio também. É mais uma ação, mais um serviço que você pode oferecer aí como um desdobramento dessa estruturação do programa de saúde mental corporativo, tá? Então é mais uma possibilidade. Workshop sobre saúde mental.
Os workshops são desenhados, gente, para que os colaboradores eles realmente aprendam alguma técnica, aprendam alguma ferramenta e aprendam na prática, né? Alguma coisa relacionada ao tema de saúde mental. Um exemplo pode ser oferecer um workshop de mindfulness para praticar no trabalho, né? Ou como relaxar no home office, né? Algumas oficinas, alguns workshops que tragam na prática exercícios mesmo, técnicas, ferramentas para que o profissional possa utilizar aí para promover a sua saúde mental, para reduzir o estresse, enfim, aí a gente tem uma gama grande de possibilidades. Os colaboradores eles recebem também a teoria nesses momentos, mas principalmente colocam a mão na massa, né? Eles vivenciam o conteúdo. Então, por isso acaba sendo um pouco melhor o interesse e a aprendizagem também, né? Dependendo do tema que vai ser trabalhado no workshop, geralmente a carga horária varia entre 2 horas, 4 horas, 8 horas de atividade, tá? Isso tudo vai depender aí do tema do conteúdo, né, do tempo de prática também que vai ser ensinado, tá? Então, isso pode variar bastante aí. E aí, nesse caso, é necessário que o facilitador, essa pessoa que vai dar o workshop, né, seja alguém que domine o assunto a ser tratado na ação. Ele realmente tem que dominar o assunto, porque é justamente para ensinar as pessoas a colocarem aquilo ali na prática, né? Gente, essa ação ela deve ser avaliada no momento da estruturação do programa de saúde mental corporativo para verificar se é aderente ao público que vai ser atendido aí no programa, né? Então, no momento lá da análise de cenário ou da pesquisa com os colaboradores, faz sentido trazer um workshop ou de que tema a gente pode oferecer esse workshop aqui para o nosso público, né? Para as pessoas que realmente estão procurando, estão querendo essa ação. Então é importante naquele momento ali do planejamento das ações você verificar se faz sentido também um workshop e de que tema faria sentido trazer esse workshop também aí para dentro. Momento de descompressão é mais uma ação que pode estar contemplada no seu programa de saúde mental corporativo, né? Quando você está estruturando isso dentro de alguma organização. É mais uma ação que você pode oferecer para a empresa onde você está atuando, né? O objetivo dessa ação é disponibilizar aos colaboradores um momento para relaxar, um momento para descansar, para desestressar, né? É uma prática que pode ser feita como um exemplo da ginástica laboral, né? Que pode ser online, pode ser presencial também, indo diretamente nos setores ou tendo um momento lá para isso, né? É feito num curto espaço de tempo, tá? Então leva aí de 10 a 15 minutos para realmente fazer a condução dessa prática. Por exemplo, pode ser uma prática de respiração lá no departamento, né? Ou online, ali parando em todos os setores, uma prática de meditação, uma prática de yoga restaurativo, enfim, algo que direcione para o momento de descompressão, que realmente tenha isso como um objetivo. Para essa prática, gente, também podem ser formados multiplicadores aí nas áreas, né? Às vezes a gente, enquanto consultor, né, enquanto psicólogo que está atendendo essa organização, nem sempre a gente precisa vender, né, esse produto. A gente pode colocar como uma opção da empresa a gente vender um treinamento para treinar essas pessoas, justamente esses multiplicadores dentro da própria organização, né? E aí, em determinado horário, num determinado momento específico ali do dia, esses multiplicadores eles convidam os demais colegas da equipe a realmente parar, a se perceber, aplicando alguma técnica dessas que a gente pode ensiná-los também. A gente pode fazer um workshop para preparar esses multiplicadores, tá? Então essa é mais uma ação que pode sim ser contemplada no planejamento do programa de saúde mental corporativo, né? E que você pode tanto ter conhecimento para oferecer isso junto no seu portfólio aí para a organização, né? Então isso pode ser um conhecimento seu e mais um serviço para você agregar aí nesse contrato, nessa proposta, mas que também você pode colocar ali. A empresa não tem como te contratar direto para fazer todos os dias essas paradas. Então,
ela pode te contratar para fazer esse treinamento dos multiplicadores, onde você seleciona algumas técnicas, ensina essas pessoas e essas pessoas multiplicam isso dentro do programa, né? Claro, isso tudo sendo monitorado ali pelo grupo de trabalho, né, do programa também, que está cuidando da saúde mental dos profissionais, né? Está cuidando dessa ação. Tá? Então, é uma ação que precisa ser monitorada também, mas que pode estar dentro dessa estrutura que você está ajudando, ou que você pode ajudar a empresa a montar, né, a organizar, tá? Então, é mais uma ação de um programa de saúde mental corporativo possível. Espaços de descompressão. Gente, a empresa ela também pode disponibilizar espaços que facilitem a descompressão, né, que promovam isso. Pode ser uma sala de jogos, por exemplo, com algumas opções que sejam de interesse dos colaboradores, também para que eles possam descontrair. Precisa ser de interesse, coisas que eles gostem, porque senão acaba não sendo descontração, né? Não seja um momento gostoso, pode não ser um momento daí agradável, uma coisa que eles não vão ligar. Colocar um jogo que eles não jogam, talvez não faça muito sentido. Então, entender o que eles gostam de fazer, né? O que é lazer para eles. Então, como que a gente pode equipar essa sala de jogos com coisas que são bacanas, né? Que são que denotem, né, lazer para esses colaboradores aí, um momento realmente de relaxar. Uma sala de relaxamento também pode ser disponibilizada com puffs, com poltronas, né, com colchonetes espalhados, às vezes com um som ambiente de relaxamento, né? Ou até, gente, sem som mesmo, onde o silêncio pode ser a regra para essa sala ali, porque o silêncio ele também é importante, né? Tem pessoas que, claro, gostam do silêncio, tem outras que não gostam, né? Tem outras que gostam de relaxar com uma musiquinha, tem outras que se incomodam com a musiquinha acaba não sendo enfim, um recurso para o relaxamento, né? Então a gente precisa também saber, às vezes experimentar, testar, verificar qual é a devolutiva, o feedback aí das pessoas sobre essa sala. Então também é uma possibilidade. Uma outra possibilidade de espaço para descontração é um jardim ao ar livre. Sabe, um jardim que estimule o contato com a natureza, que estimule as experiências sensoriais, às vezes com o som de uma fonte de água, né? Enfim, que promova esse ambiente gostoso, né, da natureza em si mesmo, tá? E a gente tem inúmeras possibilidades aí, a gente pode ser muito criativo, né, nessas questões. Só que essa ação, ela acaba exigindo muito mais recursos físicos, né, que podem ser considerados, claro, lá nas ações de saúde mental do programa, né, para montar o programa de saúde mental corporativo, essa questão de orçamento, né, de fazer as cotações, de verificar as possibilidades, a viabilidade, verificar se tem sala disponível. Então são coisas que também são tratadas no momento lá que a gente coloca a mão na massa, né, de fato, para implementar, para organizar aí, para planejar as ações que estarão contempladas, na verdade, dentro de um programa de saúde mental dentro da organização. Uma outra ação bem interessante são os programas de gerenciamento de estresse ou de gestão das emoções. Esses programas, eles tendem a ser grupos fechados, onde também são abertas, né, aí as inscrições para os colaboradores também inscrições com número limitado, tá? Então, também tem aquela questão, a gente disponibiliza as vagas, ver qual é o interesse, né? Faz a abertura aí de uma primeira turma, às vezes até para testar, para ver se as pessoas vão gostar, vão participar de fato. E dependendo do número de pessoas que se inscrevem ou que demonstram interesse em se inscrever, por exemplo, a gente escreveu 30. Mas tem 50 na lista de espera. Poxa, será que não faz sentido abrir mais uma turma? Então essa é mais uma ação que é importante a gente estar atento aí ao interesse dos colaboradores, né? E claro que ela sempre tem que estar lá linkada, né, com a demanda também da organização. Qual é o motivo dessa ação, né? Por que eu estou oferecendo isso? Porque as pessoas estão falando que estão muito estressadas, que não conseguem ter equilíbrio, né?
Então, tem essa demanda, então essa pode ser uma ação para atender essa demanda. E aí a gente precisa entender se as pessoas vão participar, se elas estão entendendo que essa ação é para atender uma demanda dessa, né? Então, ali você vai experimentar, vai perceber como que as pessoas se comportam, tá? Esses programas, eles têm geralmente um direcionamento bem específico e um planejamento. Então, tem um começo, um meio e um fim, tá? A fim, de fato, a desenvolver competências, comportamentos, técnicas, né, para o melhor gerenciamento do estresse. Para conseguir saber, reconhecer, lidar de uma maneira mais saudável aí com as suas próprias emoções, né? Então, isso tem todo um planejamento. E também compreendem uma carga horária que é fechada, né? Geralmente tem o produto lá, o programa você pode oferecer fechado, podendo ser maior ou menor essa carga horária. Isso tudo vai depender do profissional que vai conduzir o programa, do conteúdo a ser trabalhado, da proposta de uma maneira geral. E esse tipo de programa, eles acabam sendo muito comuns, né, nas empresas que já têm alguma estruturação de programas de saúde mental corporativa. Acaba sendo um grande programa aliado aí, principalmente para a gestão do estresse, tá? Então é mais uma possibilidade e que inclusive você, como profissional, né, da psicologia clínica, também pode pensar na estruturação desse programa dentro do programa maior aí, do programa macro, né, de saúde mental corporativa. Também pode ser uma ação aí no seu portfólio, mais um serviço do seu portfólio. Outras ações possíveis, gente. Criar o termômetro da emoção. O que é o termômetro da emoção, né? O termômetro da emoção, ele pode ser por um aplicativo, ele pode ser pela intranet, ele pode ser ainda no local de trabalho, né, de cada colaborador ali na sua mesa de trabalho, na sua estação de trabalho, pode ser em papel, sabe? É onde os colaboradores, eles reconhecem a emoção, tanto quando eles chegam ao trabalho, e se essa emoção ela vai mudando ao longo do dia, ele pode ir atualizando a emoção ali. Então eu cheguei feliz, tranquilo, ok. Me estressei com alguma coisa, eu fiquei irritado, né? Eu mudo lá a minha emoção. Então, a cada momento que eu vou mudando, que eu vou percebendo em minha mudança de emoção, eu vou atualizando lá. Essa ação, ela é super simples, mas ela desenvolve o reconhecimento da emoção. As pessoas começam a ficar mais atentas a isso, ao que está acontecendo e colocam isso, expressam isso também ali, né? Ou em papel, no seu bloquinho ali, ou na intranet, ou no aplicativo, enfim. Mas ela, além disso, ela também sinaliza para os demais colaboradores que estão à sua volta como você está, ou como aquele colaborador ali está. E aí, gente, pode ser uma oportunidade de se aproximar desse colaborador e oferecer ajuda, né? Mas também de respeitar esse colaborador quando ele não estiver aberto a isso. Não é porque ele está mostrando lá que ele não está bem que ele está aberto, né, para ajuda. Às vezes não. Mas você pode oferecer, né, aí enfim, perguntar como é que ele está, se tem alguma coisa que você pode ajudá-lo. Se você perceber a abertura, ok, né? Mas se não perceber, aí é importante respeitar, tá? De qualquer forma, é importante a atenção do líder para aquilo que está acontecendo ali com o colaborador. Se constantemente ele coloca que ele não está bem, que ele está irritado, que ele está estressado, que ele está triste, que ele, né, está desanimado, enfim, o líder pode aí tentar fazer alguma coisa, né, verificar se tem o que fazer, se pode encaminhar para conversar com um outro profissional da área e que pode ajudá-lo da melhor forma possível, enfim, tá? Mas é mais uma ação que pode fazer sentido quando você estruturar um programa de saúde mental corporativa em alguma organização. Então pensa sobre essa ação também, porque ela pode ser interessante. Embora ela seja simples, mas ela pode ser interessante. E às vezes no começo as pessoas se sentem um pouco receosas para fazer, né, colocar como é que elas estão chegando, mas tem gente que adora fazer. E aos pouquinhos as pessoas vão criando isso como
Começa às vezes até com uma brincadeira, sabe? E aí depois isso vai realmente se tornando um hábito, né? E fazendo parte da cultura. Importante também fazer toda uma sensibilização para essa ação, para que isso não vire um rótulo para o colaborador. Esse ali, né, é o estressado, esse ali é o irritado, esse ali é o feliz, né? Enfim, até as coisas boas, ok, né? Mas aquilo que não é legal fica ruim também como um rótulo, né? Como um estereótipo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é uma ação simples de ser implantada e que, se bem implantada, ela pode surtir grandes efeitos, principalmente nesse reconhecimento da emoção, tá? Uma outra ação que pode ser realizada, né, falando de ações de saúde mental, é o canal de informações de saúde mental. Ele também pode ser disponibilizado na intranet da empresa, né? A empresa tem TVs corporativas espalhadas ali, né, pelos departamentos ou áreas comuns, né? Então também pode ser disponibilizado ali. Ou quando a empresa não tem, de repente pode ter os murais da empresa, né? E um lugar especialzinho ali no mural que fale só sobre assuntos de saúde mental, tá? É um local onde o colaborador tem acesso às informações sobre o tema. Ele sabe que, se ele quiser procurar alguma coisa de saúde mental, vai ser naquele espaço ali, né? Ou está sendo transmitido pelos canais aí, pela TV, pela intranet, né? Ele sabe qual é o local onde ele procura alguma coisa relacionada à saúde mental, onde ele quer escutar alguma coisa sobre isso. E aí ele também vai tendo acesso a mais informações dentro desse tema, tá? Então isso também é bem importante. Aqui, inclusive, essa ação ela entra como uma ação de sensibilização, assim como a palestra, né? O canal de informações ele acaba também sendo uma ação de sensibilização dentro do programa de saúde mental corporativo, né? Então, quando você está ajudando a empresa a estruturar esse programa, lembre que isso pode ser uma ação bem interessante de sensibilização. Uma outra situação é o incentivo para atividades físicas, né? São outras ações importantes aí, incentivo para jogos, para brincadeiras, né? Às vezes até competições saudáveis entre torneios, né? Entre os próprios colaboradores, entre os departamentos. Embora não sejam ações especificamente sobre saúde mental, né? Mas elas influenciam muito, muito no bem-estar mental dos colaboradores, né? Esse movimento que a gente faz com o nosso corpo influencia muito, tá? Corpo e mente estão relacionados o tempo todo, um interfere no outro. Então, as atividades físicas, né, as brincadeiras, esses momentos são bem importantes também para a nossa saúde mental. Uma outra ação que a gente pode trazer aqui é o momento recreio, né? Incentive, gente, os momentos de pausa no horário de trabalho. Incentive isso ao seu colaborador, tá? Seja para ele se alimentar, seja para ele se levantar, esticar um pouco, ir ao banheiro, seja para ele sentar. Às vezes ele está trabalhando o dia todo ali em pé e ele precisa sentar um pouco, né? Ou seja para responder alguma mensagem particular ali, algo que não seja do trabalho, e ele precisa de repente dar uma olhadinha ali e responder. Enfim, essas pausas são bem importantes também para a nossa saúde mental, né? Quando elas são feitas, claro, em poucos minutos, mas dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa carga horária de trabalho, tá? Então essa é mais uma ação possível aí dentro de um programa de saúde mental corporativo. Gente, dependendo da ação, né, que você realizar, ela pode abordar vários temas, como por exemplo, pode ser uma palestra, um workshop, uma oficina, né, enfim, a informação lá, o canal de informação, pode falar sobre estresse, sobre burnout, sobre suicídio, depressão, ansiedade, sobre preconceito, né, os estigmas sobre a saúde mental, sobre o adoecimento mental, sobre as emoções, sobre como ajudar um colega que está em sofrimento mental. O que eu faço quando eu percebo que a pessoa não está bem e que ela me pediu ajuda? Né? Pode ser sobre relacionamento interpessoal, pode ser sobre relacionamentos conjugais, né? Às vezes o problema no relacionamento conjugal acaba sendo gatilho para algum adoecimento mental, para o sofrimento emocional.
Pode ser um tema relacionado a relacionamento familiar, a comunicação não violenta, a gestão de conflitos, planejamento financeiro. Sim, planejamento financeiro também. Porque, gente, quando dói no bolso, tá? Isso pode ser uma grande causa de preocupações, né? Quando a gente tem problemas financeiros, isso pode ser um gatilho para o nosso adoecimento mental. E dentre tantas outras possibilidades aí de temas relacionados à saúde mental. Então, aquelas ações ali, você pode recheá-las, né, trazê-las nessas variações de temas, tá? Então, é mais uma possibilidade aí para você ir mesclando, né? O tipo de tema, o tipo de assunto para cada ação. Quando nós falamos em ações, nós podemos deixar a nossa criatividade emergir, né? E aproveitá-la ao máximo, gente, porque eu realmente acredito que muita ação diferente possa ser construída, né? Então deixa a criatividade rolar. De repente faz um brainstorm aí com as pessoas da equipe, né? Com quem está comprando essa ideia, para quem você está trabalhando, né? Quem é a pessoa que te contratou para fazer esse trabalho, como que vocês podem construir juntos aí ações que façam sentido para a sua organização. Isso é bem importante. Ter clareza dos tipos de ações que nós podemos sugerir nos programas de saúde mental é essencial para você que está lá, né, como um consultor, um psicólogo a serviço aí dessa organização para estruturar o programa dessa empresa, né? Então é muito importante para você já ter ideias, porque vai ter um momento que você vai precisar sentar com as pessoas do comitê, do grupo de trabalho para trabalhar essas ações, para trazer algumas sugestões de ações também. E aí você já tem algumas possibilidades na manga, tá? Bom, gente, se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta, que comente aqui, né, que fale aqui quais outros tipos de ações você considera importante que eu não falei aqui. Compartilha comigo, né? Compartilha com as pessoas que têm acesso a esse conteúdo também, né? Compartilha com o seu colega esse vídeo, né? Com pessoas que possam gostar desse conteúdo também, tá bom? E nos vemos no próximo conteúdo de valor. Até mais!